Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia a você que tem a honra, veja bem, você tem a honra de renascer. É uma honra renascer, não é? Concedida por quem? Por Deus. Você está renascendo para o dia de hoje. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Quinta-feira, dia 25. Olha, daqui a um mês certinho é o Natal. Hoje, 25 de novembro. E é uma honra poder amanhecer mais um dia. E mais honroso para mim é poder estar com você, para que juntos falemos de espiritualidade e nos preparemos para todas as bênçãos que este dia vai nos conceder. Olha, eu não vejo bênção apenas como aquilo que me agrada. Um erro muito grande, não é? Bênção é só aquilo que é agradável aos meus prazeres? Será? Poxa, eu faço a comparação com as crianças, né? Sabe, criança mesmo, até 7 anos, se os pais dela dão tudo que ela quer, ela está toda feliz o tempo inteiro. Mas quando o pai ou a mãe, né, os pais, cobram dela qualquer coisa para o crescimento dela, para a melhora dela, tipo, vai tomar banho, organiza seus brinquedos, olha, hora de dormir, ela já fica chateada, já não acha bom. A mesma coisa acontece com nós, seres humanos, quando uma situação que é para o nosso desenvolvimento acontece, já ficamos emburrados. Ai, minha vida não é uma bênção. Poxa vida, a vida é uma bênção só por ser vida. Problema? Me diga aí. De verdade, vamos usar da nossa capacidade de pensar. Me diga, que situação ou que período de nossa existência nós não enfrentamos problemas? Em que período? Diz para mim. Agora eu pergunto, o problema, por acaso, te impediu de viver? Eu digo, até mesmo a dita morte, que é o problema a qual não tem solução, na visão materialista, ele é vencido, ele é superado, e quanto mais os outros. Ora, pois, como diz os portugueses, ou então os meus amigos gaúchos, bate, ou então os nordestinos, oxente, qual é o problema que não tem solução? Oxente, não é? Todos eles têm. Agora, quando eu digo, eu não consigo, não vai dar certo, eu me coloco como o quê? Como inferior àquela situação que está ali para que eu mostre que eu sou superior. Ora, pois, é verdade. Qual é a situação que você viveu até hoje? Diga aí, você que está com 50 anos como eu, qual for a situação que você não venceu? Me diga. Júlio, eu passei por uns problemas, eu não venci porque, por exemplo, meu marido foi embora, minha esposa foi embora, eu não consegui vencer esse problema. Tem certeza? Tem certeza? Será que vencer o problema é fazer com que tudo te agrade? Será? Será que vencer um problema é a vida acontecer como eu quero? Será que é isso, vencer o problema? Então voltemos às nossas lembranças das crianças, que na vida das crianças acontece conforme um planejamento dos pais para o crescimento dela, não conforme ela quer, porque se for conforme a criança quer, ela vai ficar o tempo inteiro brincando e não quer saber de ir para a escola, de estudar, de ler, de aprender, de desenvolver. Mas há um planejamento maior que passa despercebido pela cabecinha da criança. Esse planejamento maior é de Deus para com a vida de cada um de nós. Deus tem um planejamento para a sua vida. É uma frase que eu ouço muito dos evangélicos. Deus tem um plano para você. E eles estão certos. Deus tem um propósito para você. Sabe qual é o propósito?
te ajudar a evoluir, a crescer e se tornar um espírito mais liberto, sem as dependências dos belos prazeres da matéria, sabe? Que leva muitas pessoas à frustração. Eu perdi, me roubaram todos os meus recursos, a vida continua aí. Roubar o quê? Aquilo que ladrão pode roubar, mas a riqueza que Jesus nos oferta, ladrão não pode roubar, ferrugem não pode consumir, nem a traça, porque o conhecimento pode tirar dinheiro, mas a máquina de fazer dinheiro, ninguém tira de você, está aqui, ó. Bom, vamos fazer a nossa prece. Agradecido, Senhor, de coração, pelo Senhor nos conceder mais esse dia, nós, humildes, pedimos. Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, nos dê, Senhor, a paz, a sabedoria, a força, pois queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos sermos pacientes, compreensivos e prudentes. Desejamos ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão bem que há em cada um deles. Fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia nós possamos te revelar a todos. Que assim seja e assim será, porque é da vontade do Senhor, Pai. Bom, cabe agora a nós praticar aquilo que acabamos de pedir, não é? Guarda a tua língua aí dentro dessa boquinha, não vai falar mal de ninguém, não. Quando alguém vir falar dos outros, fecha os seus ouvidos. E que toda a luz do amor de nosso Senhor seja refletido nas tuas atitudes no dia de hoje. Certo? É assim que se revela Deus na vida daqueles que estão distante dele. Bom, vamos lá, passando a palavra a esse espírito amigo, Andrei Volopov. Em busca da melhora, somos colocados em situações que nos possibilite esta melhora. Como qualquer ser que quer chegar ao andar maior, deves usar as escadas. Elas representam o sacrifício, o empenho e a determinação de cada um para alcançar o propósito, que é elevação. As situações em que, ora, cada um está é um degrau que a vida possibilita a cada qual passar. A doença é um desequilíbrio das harmonias da natureza. A manifestação deste mal no corpo ou nos corpos é a demonstração deste desalinhamento que possibilita a cada qual se reequilibrar e aprender com as atitudes do passado, corrigindo-se no presente, para que no futuro
não tenha mais. Os irmãos enxergam os problemas com a visão material de que é um mal. A nossa visão diante da mesma situação é vista como a oportunidade concedida pela natureza para esta elevação. Observando a ciência em seu desenvolvimento nos dias atuais, entendemos que chegou aonde está devido aos problemas que foram enfrentados pelas gerações passadas, onde há pouco tempo morria-se de gripe. Hoje, a ciência administra bem e propõe a todos os seres a se imunizar desta doença que dizimou a vida de muitos. Estes que desencarnaram devido a esta doença, proporcionou à própria ciência o seu desenvolvimento. Muitos irmãos hoje, saudosos daqueles que desencarnaram devido a esta pandemia, deves entender que estes foram recebidos no plano espiritual, assistidos para que derem continuidade à vida e homenageados por possibilitar à ciência a desenvolver formas e fórmulas de evitar outros males piores do que este, ora enfrentado. A doença, por pior que seja, estimula o ser a sua superação, a sua elevação. A observação sobre a vida faz com que o ser entenda que a vida está a favor de quem vive. Hoje, observamos, devido às preocupações, que há mais higiene, mais cuidado, mais atenção com atitudes básicas para manter a saúde, como a limpeza das mãos, a limpeza dos ambientes, a organização dos locais. Com isto, observamos a melhora pessoal e também coletiva. Irmãos, à frente de qualquer situação, há o ser mais amoroso que esse orbe conhece. Nada ocorre sem que este ser autorize a sua ocorrência, para que todos que estão sob a guarda do Cristo Jesus tenham a possibilidade de melhorar. Irmãos, a cura é possível, pois é designada esta por Cristo Jesus
a vida de cada qual. Alcançada ela é quando este ser aprende com as situações que o levou a ter a doença. O aprendizado é a libertação do mal, seja este qual fora. As ditas e ditos milagres são apenas resultado do aprendizado. Quando o Filho de Deus aprendeu, imediatamente encerra-se a lição, a prova, o problema. O milagre é o aprendizado. Aprendizado que necessita da humildade, para que se enxergue nos atos outrora os erros, estes corrigidos, gera o milagre. O maior dos maiores milagres é a manifestação do amor no coração daquele que busca em Deus a sua melhora. Deixais com que este amor aloje-se em seu coração, e o seu corpo irá receber todas as vitaminas, os fluidos, o medicamento que ele precisa. E a vida, meus irmãos, pelo processo natural, te leva a um patamar mais elevado, o seu bem-estar. Salve Jesus, irmãos! De fato, a doença é um desequilíbrio da natureza. Uai, a natureza ela é perfeita. Quando há um desequilíbrio, pronto, aí começa a acontecer coisas, não é? Enchentes, tsunamis, chuvas torrenciais, terremotos, porque o desequilíbrio, não é? A mesma coisa quando acontece um terremoto dentro de você, uma tsunami, um mal em você, é um desequilíbrio, porque o seu corpo naturalmente precisa e pode trabalhar perfeitamente, mas para que o corpo esteja bem, tem que dar a ele as condições, aí cabe a você, esta é a tua responsabilidade. Bem, Paulo de Moraes, agora a palavra é tua. Vocês hão de se lembrar como tenho insistentemente afirmado que a história se repete. Martelamos muito nessa questão, pois que ela é importantíssima para a compreensão do Apocalipse. Ora, imaginar que os fatos profetizados aqui no livro das profecias finais, uma vez que tenham ocorrido, estariam superados, é não conhecer a profundidade das profecias bíblicas. Essas profecias aqui feitas muitas vezes ocorreram e ainda estão se repetindo. E nós estamos provando isso com a Bíblia aberta na mão. Muita gente quer falar na Bíblia, mas nunca pegou o livro sagrado em suas mãos. Aí dá cada fora, fala cada coisa absurda, mistura tudo, de modo que é uma confusão só. Mas nós não. Nós estamos aqui falando de Bíblia, lendo o Apocalipse,
com o livro aberto na mão e, sempre que possível, ainda colocamos o texto em caracteres para que vocês possam acompanhar a leitura. E vínhamos nos últimos programas falando a respeito do capítulo 12 do Apocalipse, justamente na sua parte final ou seus últimos versículos, quando o dragão persegue a mulher. Essa mulher representa aqui a cristandade. O dragão, como vocês puderam perceber, representa o poder temporal no ciclo Roma pagã, depois em Roma clerical ou religiosa, se o preferirem. Mostramos que em ambas as denominações ainda houve o momento em que essa perseguição foi suspensa em razão dos fatos que aconteceram e que o profeta João pôde ver e deixar aqui registrado quando a terra ajuda a mulher ao engolir o rio que o dragão havia arrojado contra a mulher. Assim foram no édito do imperador Galério, que, ao assumir o império, revogou a lei de perseguição aos cristãos, ou seja, o decreto emitido por Décio e a reforma praticada por Martinho Lutero. Foram os exemplos utilizados por nós aqui na história, mas a história se repete. E no versículo 18, temos que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Areia do mar. Voltando nossos olhos para o início da Bíblia, o Senhor promete a Abraão que sua descendência será como a areia na praia do mar, isto é, incontável. Basta conferir o livro Gênesis em seu capítulo 22, versículo 17. Como o mar, em linguagem profética, representa os povos, quando se diz que o dragão se deixou ficar sobre a areia do mar, podemos entender que seu espírito paira sobre os povos e sobre as nações da terra. E percebam que ele se deixa ficar sobre a areia do mar. Isso nos remete ao seguinte: a areia, vamos dizer, fica na parte considerada terra e o mar a parte considerada água. Que outro elemento fica também nessa condição? Sobre o mar e sobre a terra. Ah, gostei de ver. Vocês estão espertos, hein? É aquele anjo lá do capítulo 10. Muito bom mesmo, hein? Que põe o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Percebam? É sempre o Satanás, o dragão, a serpente, o nome que quiserem dar, querendo imitar o Cristo, fazendo dessa imitação grotesca um embuste para querer levar consigo na ilusão muita gente. Percebe isso? Por isso que a história se repete, tá certo? E na forma que nós estamos aqui utilizando para o nosso estudo do Apocalipse, indicamos que o versículo 17 do capítulo 12 estabelecia uma ponte com o capítulo 13. Até sugeri que vocês o relessem e buscassem essa ponte no versículo 2 do capítulo 13, porque o dragão sai de cena, isto é, causa essa impressão, pois que ele, desconsolado com a sua campanha contra a mulher e seu filho varão, vai fazer guerra aos seus outros filhos, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus.
mas não sem antes deixar seu sucessor, pois se pode ler no versículo 2 do capítulo 13, que vem logo a seguir. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O versículo 17 apresenta, pois, outra explosão final da sua fúria, e desta vez contra a última geração de cristãos que vão viver na terra. Vejam como isto é importante. Então, de Bíblia aberta nas mãos, podemos ler o que Jesus declarou no seu Evangelho e está nas narrativas de Mateus, capítulo 24, versículo 34, Marcos, capítulo 13, versículo 30 e Lucas, capítulo 21, versículo 32. Em verdade vos digo que esta geração não sairá da terra até que tudo isto se cumpra. E aí está a verdade da reencarnação. Todos aqueles que estavam lá no seu tempo estão aqui outra vez. Já reencarnaram muitas vezes e vão até o final. Estão todos aí, todos dentro da profecia do próprio Cristo planetário. Nós dizemos a última geração porque a guerra do dragão é dirigida contra o resto da semente da mulher, isto é, o resto da semente ou dos indivíduos que constituem a verdadeira igreja de Jesus Cristo. É só a última geração que pode, em verdade, ser representada como o resto dessa semente. E é correta a interpretação que já alcançamos. A geração que vai testemunhar o fim das cenas do mundo, esta guerra contra a igreja, não pode estar num futuro muito longínquo. Veja quem tem olhos de ver. Esse resto, entre aspas, é bem caracterizado pela guarda dos mandamentos de Deus e pela posse efetiva do novo mandamento de Jesus. Quem cumpre o novo mandamento, cumpre os 10 daquele decálogo dado a Moisés no Sinai pelo próprio Jesus. Porque nunca ninguém viu o Criador eterno. Não é dado a homem nenhum vê-lo antes de se integrar com Jesus ao dizer: eu e o Pai somos um. Moisés nunca viu o Deus Todo-Poderoso. Aquele Jeová era Jesus, saibam ou não saibam, queiram ou não queiram, todos os professores de religião. Aquele Jeová, aquele Yahvé, era Jesus. Este sim, Moisés viu e todos os eleitos viram que é o Cristo de Deus. Mas continuando, tudo isso indica que nos últimos dias se realizará a restauração do sábado do Senhor Deus, do quarto mandamento do Decálogo. Porque só acerca do sábado, pertencente aos legítimos mandamentos que estão na Bíblia, há uma diferença de fé e prática entre os que aceitam o Decálogo como a lei moral de Deus. Veremos isto minuciosamente na mensagem deste Apocalipse, no seu capítulo 14, nos versículos 9 a 12. É como escreve um grande intérprete protestante, um dos pastores mais estudiosos do Apocalipse. Abre aspas. Talvez, diz ele, venha a propósito notar que, segundo o testemunho deste capítulo, 3 poderes são utilizados por Satanás para levar avante a sua obra iníqua, a sua perseguição sem quartel, e por isso se fala de todos como sendo o dragão.
visto que é o agente inspirador de todos estes espíritos do mal. São eles, portanto, primeiro, Roma pagã, segundo, Roma religiosa e terceiro, o animal de duas pontas. Fecha aspas. Mas quem será este animal de duas pontas? Pasmem, mas é o governo dos Estados Unidos sob a influência de um protestantismo apóstata que é o principal agente, como vamos ver, da guerra aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meditem, porque isto é muito importante. Chega de futilidades. Jesus está voltando. Está chegando a hora da sentença final. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E um fraternal abraço. Madrugada com Deus, esse parceiro do amanhecer de cada dia, daqueles que querem saber o quê? Despertar para a responsabilidade sobre a própria vida. Vocês já perceberam? Aqui nós falamos de Jesus, mas nos chamando a responsabilidade de que Jesus, ele não vai fazer as nossas obrigações, não. Não vai, não. Pelo contrário, ele vai puxar nossa orelha e falar: ô, filho, eu te dei tudo, vai lá e faz. O que tu quer? O que tu quer alcançar? Então vá buscar, busque e alcançareis. Não fique esperando, não. Pois bem, amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.